hoje vamos estar estudando hoje os benefícios da justificação em Cristo. Irmãos, o mundo tem tentado mostrar que não vale a pena ser crente em Cristo Jesus. Que quando nós nos tornamos cristãos, nós perdemos a nossa liberdade. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos fanáticos, religiosos, fundamentalistas e tudo que não presta. É esse o rótulo que o mundo tenta colocar para dizer que não vale a pena se tornar um cristão, um seguidor de Jesus. Mas a palavra de Deus mostra que existem sim muitos benefícios para aqueles que são justificados por Deus. E justificados por Deus significa declarados justos pela fé. Ser justificado tem benefícios tanto no porvir, tem benefícios no futuro. Nós temos, por exemplo, a garantia da nossa entrada no reino de Deus, onde a Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Esse é um benefício que vamos ter no futuro por sermos justificados pela fé em Cristo. Mas a palavra mostra também que nós temos benefícios no presente por sermos crentes. Então vamos ver que benefícios são esses que a Bíblia nos diz que o crente tem em Cristo Jesus. Então abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. Romanos capítulo 5, versículos de 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então aqui nós temos esse texto tão maravilhoso do apóstolo Paulo, escrito para a igreja de Roma e para nós também nessa noite. Então, meus irmãos, vamos tentar compreender algumas coisas aqui muito importantes antes de a gente entrar no texto. Primeira coisa que a gente tem que saber, ou que a gente tem que lembrar, é que a igreja de Roma ela era formada por dois tipos de crentes, basicamente. Ela tinha uma ala na igreja formada por crentes judeus e tinha uma outra ala na igreja formada por crentes gentios. Então, de certa forma, a gente pode dizer que havia uma certa dose de desavença entre esses dois grupos, às vezes eles não se entendiam muito bem. E Paulo, então, para mostrar que ambos os grupos precisavam de um Salvador, ele vai começar mostrando que os romanos eram pecadores e precisavam da graça de Deus. Abra comigo lá em Romanos, capítulo 1, de 21 ao 23. Romanos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 23. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então esse tipo de pecado aqui, que Paulo está descrevendo, é o pecado da idolatria.
É algo típico do mundo romano. Um judeu nunca ia fazer isso que está aqui nesse texto. O judeu, nesse contexto aqui, ele tinha consciência já de que o cativeiro babilônico havia sido por causa do pecado e o principal deles, da idolatria. Então o judeu, o crente judeu, nunca teria feito isso aqui que Paulo está mencionando, está trocando a glória de Deus por imagens de animais, de seres humanos, de quadrúpedes e répteis e tal. Então esse pecado é um pecado tipicamente romano. Então Paulo aqui está dizendo, vocês romanos são pecadores. Mas Paulo vai também tratar com os judeus, ele vai deixar muito evidente que os judeus também são pecadores. Vamos ver lá em Romanos capítulo 2, versículo 1, o que a palavra nos diz? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Esse pecado é um pecado tipicamente judeu. Os judeus se achavam muito santos e adoravam julgar as outras pessoas. Então Paulo aqui está dizendo, os judeus também são pecadores. Então o que Paulo quer dizer, em suma, está lá em Romanos 3:23, veja lá comigo. Uma síntese que ele está tratando aqui, está lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo o tempo todo. Tanto gentios quanto judeus são pecadores. Tanto gentio quanto judeus estão afastados da glória de Deus por causa do pecado. E a pergunta que se faz é, como eles podem ser salvos? Como o gentio pode ser salvo? Como o judeu pode ser salvo? Então Paulo vai usar a figura de Abraão no capítulo 4 para mostrar que a justificação ela acontece somente pela fé. Lá em Romanos 4, versículo 13, veja lá comigo. Romanos 4:13 diz assim, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Então Paulo está dizendo o seguinte, nem judeus, nem romanos podem ser salvos sozinhos. Ambos são pecadores, ambos estão afastados da glória de Deus e ambos precisam crer para ser salvos. A justificação é somente pela fé. Isso vale tanto para judeu quanto para gentio. E quando nós falamos em justificação, logo se pensa nos benefícios por vir da justificação. Ou seja, a justificação vai me levar para o céu. Se eu confessar a Cristo como Senhor e Salvador, se eu confiar nele, eu sei que está reservado para mim uma herança no céu. Mas no capítulo 5, Paulo vai dizer além disso. Paulo vai dizer que a justificação traz ao crente benefícios no tempo presente. Não é só o futuro, não é só o céu no futuro. Ser crente me traz benefícios hoje, no dia de hoje. E o primeiro benefício que a justificação pela fé me traz é a paz com Deus. Anote isso aí. O primeiro benefício que a justificação pela fé me traz: a paz com Deus. A palavra de Deus afirma com muita clareza que sem Cristo o ser humano é inimigo de Deus. Lá em Colossenses 1:21, veja lá comigo, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então Paulo deixa claro que sem Cristo
o ser humano está separado de Deus. Sem Cristo, o ser humano é inimigo de Deus. Então, por mais que o ser humano faça boas obras, por mais que até vá para a igreja, que ele participe das atividades da igreja, por mais que ele cante na igreja, toque na igreja, participe de algum grupo, por mais que ele se ache perto de Deus, amigo de Deus, a verdade é que a palavra diz que sem Cristo o ser humano é inimigo de Deus, ou seja, nós estamos em guerra contra Deus. Por mais que o homem sem Cristo diga que ele é filho de Deus, muita gente proclama isso por aí, eu também sou filho de Deus. A palavra diz que isso não é verdade. A palavra diz em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, que sem Cristo o ser humano é filho da desobediência, não é filho de Deus não. Filho da desobediência e filho da ira. É o que a Bíblia diz. Então essa conversa de que todos são filhos de Deus, eu também mereço porque eu sou filho de Deus, não é assim. Somente justificados pela fé no sacrifício de Jesus na cruz é que o ser humano se torna filho de Deus. Veja lá comigo em João capítulo 1, versículo 12. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pela fé em Jesus, no nome de Jesus, é que uma pessoa pode se tornar filho de Deus ou filha de Deus. É somente quando somos justificados pela fé em Cristo que passamos de inimigo para amigo de Deus. E uma vez que nós somos amigos de Deus por meio de Cristo, que passamos a ter paz com Ele por meio de Cristo Jesus, é que Paulo declara, o versículo 1, Romanos 5:1. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo menciona no capítulo 5 é que quando nós somos justificados pela fé em Cristo, agora nós passamos a ter paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Então, o primeiro benefício que Paulo nos aponta de sermos justificados pela fé, de sermos salvos em Cristo Jesus, é a paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele nos reconciliou com Deus. Isso é um benefício tremendo. Agora nós andamos com Deus, Deus é nosso amigo, é nosso companheiro, Ele está conosco e nós somos amigos dele. Isso é um grande benefício. Mas o segundo benefício da justificação no tempo presente, Paulo vai dizer que é o livre acesso a Deus. Domingo nós falamos sobre isso, quem esteve atento à pregação. Nós falamos que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. Está lá em Lucas 23, versículo 45. E aqui Paulo faz uma afirmação semelhante a essa de Lucas. Em Romanos 5, versículo 2, parte A, Paulo vai dizer, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Na antiga aliança, a presença de Deus, ela era representada pela Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos no templo. E nesse local somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para expiar os pecados do povo. Então, nesse sistema, os gentios não podiam chegar perto de Deus, porque, segundo a lei, eles deviam ficar fora dos muros do templo,
E o judeu também não podia chegar perto de Deus, porque somente o sumo sacerdote entrava à presença de Deus. Então, a verdade é que ambos, tanto judeus quanto gentios, não tinham livre acesso a Deus, mas em Cristo esse problema foi resolvido. Por meio de Cristo, todo aquele que nele crê agora tem livre acesso à presença de Deus. Veja lá comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, por meio de Cristo somente, agora sim nós temos livre acesso a Deus. E uma vez que somos justificados pela fé, Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele se torna o único mediador entre Deus e os homens. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, veja lá comigo. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós temos agora, por meio de Cristo, livre acesso à presença de Deus. Não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais matar carneiro, cordeiros, bodes. Agora nós temos aquele que fez o sacrifício perfeito na cruz, que é Jesus Cristo, e por meio dele nós temos livre acesso a Deus, nós podemos falar com Deus, as nossas orações são ouvidas, o nosso clamor, as nossas súplicas são ouvidos pelo Pai. Glória a Deus, isso é um benefício de sermos justificados pela fé em Cristo. As minhas orações, irmãos, as suas orações são ouvidas por Deus por meio de Cristo Jesus. Amém. Isso é bênção, isso é um benefício que Deus nos dá. Mas tem um terceiro benefício que a palavra mostra. É o amor que reflete esperança. Por meio da justificação pela fé, o Senhor trabalha também o caráter do crente. Irmãos, todo ser humano passa por tribulação na vida. A diferença está, sabe aonde, irmãos? É no entendimento que nós temos da tribulação. E eu quero só fazer um parêntese aqui para você compreender. A palavra tribulação, ela vem do latim, tribulum. E o que é um tribulum? Era um pedaço pesado de madeira, com cravos de metal, usado para debulhar cereais. Então, quando eu queria separar o cereal da casca, o cereal da palha, era só passar o tribulum em cima do cereal. E ali então se separava a palha de um lado e o cereal do outro. Se esse cereal pudesse falar, com certeza ele iria reclamar que aquilo estava doendo sobre ele. Imagina um pedaço de madeira com ponta de metal passando, sobre o cereal. Se ele pudesse falar alguma coisa, com certeza ele reclamaria que está doendo. Mas esse processo é um processo necessário para tirar a sujeira do cereal, para que ele fique limpo. E o mesmo, irmãos, acontece com o crente. Uma vez que nós somos justificados pela fé, nós passamos a ver a vida por uma ótica celestial. Quanto mais maduro na fé nós nos tornamos, mais nós passamos a ver com facilidade o propósito de Deus em cada coisa. A compreender que até na tribulação Deus tem um propósito. Paulo mostra aqui nos versículos 3 e 4, em Romanos 5, 3 e 4, uma gradação de ideias. E no final,
nós temos como resultado um caráter forjado no crente. Paulo vai dizer o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E aqui nós precisamos deixar claro, irmãos, que ninguém aqui está incentivando a se correr atrás de uma tribulação. Não é isso. Ninguém aqui, vai pensar numa coisa dessas, mas eu estou falando porque se pode achar que o crente é masoquista, quem não conhece a palavra de Deus vai dizer: os crentes estão correndo atrás de provação, de perseguição. Não é isso que eu estou dizendo. O que nós devemos tentar é compreender o propósito de Deus no meio da tribulação em que nós vivemos. Porque Deus tem propósito para todas as coisas. Devemos, como crentes, levar uma vida exemplar de modo a não sermos atribulados pela nossa falta de testemunho. Eu conheço muito crente atribulado porque dá mau testemunho. É um crente que é da bagunça, a tribulação vem sobre ele. Alguém que faz bobagens, comete atos indevidos, a tribulação vem como consequência. Mas como crente não devemos agir assim. Então Paulo diz que o caráter provado do crente, ele é resultado de uma tribulação. Deus usa a tribulação em benefício do crente, com o propósito de amadurecer o crente, para que ele venha a ter um caráter forjado, para que ele venha a ser semelhante a Cristo. E esse caráter provado leva, Paulo vai dizer, à esperança. E o que é a esperança, pastor? É o regozijo e a expectativa confiante da eterna salvação. Ou seja, nós vivemos as provações do tempo presente com a certeza da salvação no porvir. Eu estou passando hoje por tribulação. Eu estou passando hoje ainda no meio de uma pandemia. Mas eu tenho a certeza em Cristo Jesus, que me salvou. Eu tenho certeza do seu reino no porvir. Eu tenho certeza da sua glorificação, da sua vinda no porvir. Então eu vivo hoje no presente, mas a minha esperança está em Cristo no futuro. Então nós temos a certeza, essa esperança que não é algo vago, mas é uma certeza, por causa do amor de Deus derramado em nossos corações, é o que Paulo vai dizer, no versículo 5. Então, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele já manifestou para com a gente o seu amor, enviando o seu Filho para morrer na cruz por nós. Quanto mais agora que eu já sou filho dele, já fui justificado pela fé, mais amor ainda Ele vai expressar pela minha vida. E o seu amor é aquilo que me leva a transpor as tribulações. O amor de Deus é aquilo que me sustenta, que me segura pela mão, que me ajuda a passar pela tribulação, passar pelas ondas bravias da vida. E esse amor de Deus, que cuida de mim, que faz eu perseverar, que faz eu seguir adiante, que me dá força para continuar, isso é a garantia de que eu vou herdar o reino no futuro. Isso é um benefício no presente. O amor de Deus sobre a minha vida, o amor que traz esperança. Isso é um benefício. Só quem é filho de Deus experimenta esse amor de Deus na sua vida. Só quem foi justificado pela fé em Cristo, quem já confessou a Cristo como Senhor e Salvador, experimenta desse amor na sua vida. Que bênção é! Isso é benefício de Deus para nós, crentes. Então, meus irmãos, nós devemos compreender que a única forma de sermos justificados é pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Efésios 2, 8 e 9 diz isso. Uma vez que somos justificados pela graça,
devemos estar cientes de que temos sim responsabilidades diante de Deus. Nós devemos nos portar neste mundo como verdadeiros filhos de Deus. Andarmos na luz, sermos sal da terra, é nossa responsabilidade. Mas além de responsabilidades, nós temos benefícios da parte de Deus. Tanto no futuro, aonde nós entraremos no seu reino, estaremos ali diante dele na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas benefícios também no presente nós temos. Nós podemos experimentar paz com Deus, livre acesso à presença de Deus e o seu amor que confirma a nossa esperança no futuro. Meu irmão, vale a pena ser crente. Por mais que o mundo diga que não, por mais que o mundo tente depreciar o cristão, a palavra me garante que vale a pena ser crente. Vale a pena servir Jesus. Então que eu e você possamos perseverar nessa fé. Não desanime, não volte atrás, não retroceda, porque vale a pena ser crente. Você ganha no futuro e ganha no presente. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus, que a paz de Cristo venha ser com a tua vida. Vamos lá.